E no segundo tempo, o Flamengo foi melhor do que o time do Corinthians, porque aí é o seguinte, o Flamengo faz as alterações na medida em que vai colocando jogadores titulares, e muitos titulares foram poupados no jogo de hoje. Entraram Danilo, Alexandro, Gonzalo Plata, Jorginho e Luiz Araújo, que fez o gol da vitória. É outro patamar, infelizmente. Tem que usar a mesma frase do Bruno Henrique. É outro patamar, Cereto. Mesmo se o Felipe Luiz, Sombra, quiser errar na alteração, ele não vai errar. Porque os caras que estão no banco são... A impressão que eu tive, Ortega, Logioli e Chat, o Flamengo descansou no primeiro tempo e ganhou o jogo no segundo. Vai uma cavadinha aí? Fala comigo, seus mitos da nação. Olha, os corintianos, a mídia corintiana, rapaz, foram a loucura no pós-jogo contra o Flamengo e exaltaram demais o nosso elenco, que olha, ontem ganhamos o jogo no elenco, hein? Que partida difícil, e aquela famosa vitória de time campeão. Enfim, tem muita coisa interessante, fica comigo aí até o final, ok, nação? Os créditos, cada canal, para deixar o vídeo mais dinâmico, eu vou deixar no início, de cada vídeo, vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo, ok? Curta o vídeo, inscreva no canal, compartilhem pra geral e, claro, venha se tornar um mito aqui comigo também, nação. Bora pro conteúdo dos seus mitos, vambora! Derrotado no jogo de hoje. E no segundo tempo, o Flamengo foi melhor do que o time do Corinthians, porque aí é o seguinte, o Flamengo faz as alterações na medida em que vai colocando jogadores titulares, e muitos titulares foram poupados no jogo de hoje pelo Felipe Luiz. Tem que aumentar a fonte aí, Tom, senão eu não consigo ler. Deixa eu voltar então aonde eu estava aqui. Como defender o trabalho pífio do Dorival Júnior? Ô Cristiano Rodrigues, quero dizer para você o seguinte, que na medida em que o Flamengo fez as alterações no segundo tempo, Felipe Luiz foi colocando os jogadores titulares, o Flamengo melhorou no jogo. E o Dorival Júnior não tem quem colocar em campo. Esse é o problema. Você sabe o que acontece? Eu não morro de amores pelo Dorival Júnior, mas o Dorival Júnior, se eu não me engano, hoje ele completou exatamente um turno no comando do Corinthians. Um turno. Porque o Dorival Júnior, você se lembra, ele foi contratado antes do jogo contra o Flamengo, que o Corinthians perdeu pelo placar de 4-0 no Maracanã. Ele não foi o técnico daquele jogo, foi o Orlando Ribeiro, técnico daquele jogo, técnico interino, que era o técnico do Sub-20 até então. O Dorival Júnior assistiu de camarote porque não teve coragem para assumir o time. E viu o passeio que o Corinthians tomou do Flamengo 4-0. Falta de novo. Olha as alterações do Corinthians e olha as alterações do Flamengo, Cereto. Sabe, não dá para colocar na mesma prateleira, pô. O Corinthians entrou o Angileri, o Thales Mágico, que é Thales Trágico, o Kaká, Rian Gustavo e Vitinho. As alterações do Flamengo. Entraram Danilo, Alexandro, Gonzalo Plata, Jorginho e Luiz Araújo, que fez o gol da vitória. É outro patamar, infelizmente. Tem que usar a mesma frase do Bruno Henrique. É outro patamar, Cereto. Não precisou nem colocar o Pedro, né? O Flamengo não precisou nem do Pedro para ganhar do Corinthians. O Pedro ficou no banco de reservas, quer dizer, morreu com uma alteração o Felipe Luiz. Aí você tem do outro lado um Flamengo, sem brincadeira nenhuma, Sombra, assim, numa conta simples, vai. Você tem uns 18 jogadores ali que poderiam ser titulares no Corinthians, no São Paulo e no Santos, pelo menos. Não em todas as posições, mas que brigariam pela titularidade nesses três que eu falei. Tá, uns 18 do elenco do Flamengo, pelo menos. Sem brincadeira nenhuma, porque basta ver as alterações que eles fizeram aí, o time que entrou em campo, né, que já era competitivo também, mesmo com 4 reservas, né, entre aspas. Então essa diferença de elenco é muito grande, né? Então quando você consegue competir, mesmo com aquilo que você não tem de melhor, que era o caso do Corinthians, com desfalques, num primeiro tempo em que o Flamengo entrou meio desarrumado, a gente nem entendeu aqui direito, né? Você tem a oportunidade de matar o jogo, fazer um gol de pênalti para dar uma tranquilidade,
Aí você tem outras oportunidades na sequência, o próprio Yuri perdeu outras. Você não mata o jogo. Aí você vai pro intervalo. O Flamengo mexe lá atrás. E o Corinthians volta. Faz um gol no comecinho. Aí, lamentavelmente, leva o empate. E aí o Corinthians vai ter que começar a mexer. Por quê? Alguns jogadores cansam e as opções do treinador que são completamente lunáticas. Enquanto o Flamengo, mesmo se o Felipe Luiz, Sombra, quiser errar na alteração, ele não vai errar. Porque os caras que estão no banco são altamente qualificados. O Dorival não. O Dorival ele tem jogadores desqualificados tecnicamente e ele tem que colocá-los em campo e coloca aqueles que são piores qualificados tecnicamente. Sabe? Então assim, já é ruim o elenco. Quando você mexe mal, e aí o seu artilheiro quer dar uma cavada no primeiro tempo e não mata o jogo, tava na cara. A responsabilidade que ele teve. Mas o Flamengo, a impressão que eu tive, Ortega, Ogioli e Chat, o Flamengo descansou no primeiro tempo e ganhou o jogo no segundo. E só que o Flamengo fez isso no jogo, descansando na primeira etapa e ofereceu talvez mais chances do que eles mesmos esperassem que fossem oferecer para o Corinthians. E o Corinthians não aproveitou. Contra um adversário, contra qualquer adversário, mas um adversário dessa qualidade não tem não aproveitar a chance. Ali na frente vai cobrar. A não ser que o seu goleiro vire o melhor do jogo ou que o adversário esteja numa jornada muito ruim. Aí o Flamengo, sem fazer força, ganhou do Corinthians no segundo tempo. Foi um tempo do Corinthians, um tempo do Flamengo. Mas a grande manchete do jogo é os dois atos de irresponsabilidade do Yuri Alberto. E tem que ter cobrança. Tem que ter cobrança. E aí é de comissão técnica, é de gerente, é de presidente, é de jogador. Não é. Eu até falei, estou me alongando um pouquinho aqui, Ortega. Não, fica tranquilo que a gente tem tempo. Até às 3 da manhã a gente está aqui. Eu até falei o seguinte, durante o jogo ali tu tem que recuperar o cara pro jogo. Mas amanhã, filho, não precisa ter cadeirada, mas dedo na cara tem que ter. O repórter da Record, se eu não me engano, o Alexandre Oliveira, ele pegava e falava assim, ó, o Dorival tá pedindo e chamando pro Yuri, volta pro jogo, né? Entendendo que psicologicamente é um baque. Nação, e olha que vitória, como eu falei, hein? Vitória de time campeão, perna pesada, poupou metade do time e tudo mais. Mas olha, eu até imaginei que o Flamengo ia sofrer no primeiro tempo, mas não da forma que sofreu. Mas é aquilo, é a famosa vitória de time campeão. Quero saber a opinião de vocês, tamo junto e é nóis.